Olá, meus preciosos irmãos de todo o Brasil, irmão Josemar, aqui da cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, pregando o Evangelho para todo o Brasil, em nome do Senhor Jesus Cristo. O ministério de William Marion Branham, um ungido de Deus, um profeta de Deus, que eu aponto o dedo, eu aponto aqui, olha aí um homem de Deus, olha aí um homem ungido de Deus, olha um homem aqui que as promessas de Deus, a Bíblia Sagrada fala dele. Por que no ministério de William Branham acontecia os sinais, prodígios e maravilhas? Porque o irmão Branham não trazia a atenção do povo para si. O irmão Branham apontava para Jesus. O William Branham dizia, vá, creia no Senhor, creia em Deus, vá regozijando e recebe a tua cura. Era assim que o William Branham falava. E é dessa mesma maneira que esse ministério aqui, desse pau seco aqui faz. Deus tem mostrado seus sinais e suas maravilhas nesse pequeno ministério que muitos dentro da mensagem só sabem criticar, porque não conhece. Da mesma maneira como William Branham era criticado pelas denominações, porque não conhecia Deus da vida de William Branham. Eu não estou aqui para idolatrar o William Branham, que o William Branham não pode fazer nada por mim, não. O William Branham não morreu na cruz do Calvário por mim. O William Branham não pode me salvar. Mas tornaram esse homem aqui um Deus. Fizeram do William Branham, tornaram ele um falso profeta. Estão fazendo dele um falso profeta. Nessa idolatria dentro das igrejas. Nessa idolatria suja, imunda que estão fazendo. No nome de William Branham. Isso aqui é um nome para ser respeitado. É o nome de um profeta de Deus. E o que acontece? O William Branham disse, esta unção descerá em porção dobrada em muitas vidas, em muitas pessoas que crêem. Hoje, quando Deus manifesta o seu poder, dentro desse ministério e também de outros ministérios que eu conheço, aí muitos começam a criticar, muitos começam pela inveja e pelo ciúme, que é o que mais tem no meio desses pastores hoje, da mensagem, é inveja e ciúme, porque no ministério deles não tem. Sabe por que não tem? Porque não seguiram o exemplo de William Branham. Não quiseram o exemplo de William Branham. Por isso que você não vê cura dentro da igreja. Pode levar umas cadeiras de roda aí para as igrejas aí. Leve cadeira de roda, leve cego, leve coxo, leve canceroso, bota lá na frente dos públicos, que a maioria desses pastores da mensagem não tem credibilidade com Deus. Não tem, porque preferiram mais a fama, preferiram mais o dinheiro, preferiram mais os aplausos. Vamos aplaudir. Por isso que você vê um monte de inchado. Um monte de inchados engomados em cima dos púlpitos, com a multidão cercando ele, idolatrando ele, e eles tudo inchado, mas você não vê poder de nada na vida desses homens. Na maioria você não vê exemplo para dar. Por quê? Porque se desviaram da palavra. Então é isso que acontece, está aqui as maravilhas de um homem de Deus. Esse homem não se corrompeu, esse homem não se vendeu. Ele não foi levado pela fama, nem por dinheiro, nem tampouco por uma perna de mulher. Ele não se iludiu, não. Ficou viúvo e casou com a irmã Meda e continua a vida dele. Hoje você vê dentro da mensagem o quê? Tem exemplo de William Branham? A maioria desses homens? Qual é o exemplo que tem de William Branham? Eles não querem o exemplo de William Branham. Quando você chega no ministério hoje, a começar aí na igreja de Goiânia, a começar aí de vocês, com essa idolatria com o pastor de vocês. Essa pouca vergonha nessa idolatria, que Deus tem abominado isso aí. Por isso que vocês não veem libertação. Vocês não veem os milagres acontecer. Por isso que vocês não veem o levanta e anda. E eu estou desafiando a todos vocês a crer na mensagem do mensageiro, a crer no poder de Deus, a crer que ainda existe um Deus que é vivo. Por isso que não acontece. As pessoas tudo morrendo, as pessoas tudo enfermas, e só ficando na retórica, dizendo o quê? Ah, mas o William Branham fez, o William Branham disse, o profeta disse, e o profeta fez. Isso aí é para nós fazer. Jesus Cristo disse que era para nós fazer. E
ficar parado, e não ficar só na retórica, e não ficar só olhando para um Deus do passado. Não acontece na maioria dos tabernáculos hoje. Não acontece. Porque o que é que estão fazendo nos púlpitos dos tabernáculos de hoje? O que é que alguns pastores estão fazendo? Estão fazendo politicagem em cima dos púlpitos. Esse homem aqui nunca falou de política em púlpito. O William Branham nunca falou de política, fez campanha para presidente da república ou para deputado em cima dos púlpitos. Mas o que é que você está vendo na mensagem hoje? Pastores defendendo, fazendo campanha. Só falta botar um banner assim, no púlpito, um banner, uma propaganda de Bolsonaro. Pastor que fica falando de Bolsonaro em cima dos púlpitos, falando, defendendo o governo. Nós não temos nada com o governo que cuida do governo dele lá. Ele que se vira, ele foi eleito para cuidar do governo, não tem nada a ver com isso. Eu tenho que cuidar do evangelho. Nós temos que pregar para as almas que estão cansadas e oprimidas, encarceradas. É isso, pregar salvação, pregar libertação, pregar cura divina, ver o povo liberto, mas não se prender na política. Por isso que você não vê cura, porque esses homens não têm credibilidade diante de Deus, estão parados, estão mofados, estão caídos, o ministério caiu. Aí não tem. Estão vivendo só do passado. O William Branham fez, o William Branham diz. Pega as mensagens, o William Branham diz, o irmão Branham fez, e aconteceu isso, na casa da irmã Ratimuz, e isso, aquilo, e aquilo outro. Não, isso tem que acontecer na sua vida. Isso tem que acontecer nas nossas vidas. Essa unção daqui, isso que acontecia no ministério do profeta, isso tem que passar para você. Que foi isso que o William Branham mostrou. Ele disse que essa unção, ela desceria em porção dobrada na vida das pessoas. Quando eu estou contando um testemunho que Deus ressuscitou o meu neto nos meus braços, muitos da mensagem não crê. Mas não crê por quê? Eu disse, não, isso aconteceu no ministério do William Branham. Mas esse ministério aqui é a continuidade do ministério do William Branham. O teu ministério, pastor, é a continuação do ministério do William Branham. Então, isso tem que acontecer no teu ministério. Se não acontecer as manifestações do Espírito de Deus em teu ministério, é porque a falha está em você. A falha é tua. Por que falhou? Por que não tem manifestação de Deus nesses ministérios, na maioria dos ministérios nas igrejas? Por quê? Porque os homens se desviaram. Porque os homens, eles se desviaram. Eles preferiram mais o prêmio. Eles preferiram mais os aplausos. Eles preferiram mais ficar na frente. Se você está na frente, Deus não pode operar. O irmão Branham diz assim, Deus não opera. Se o homem ficar na frente, Deus sai de cena. Deus não opera. Então vejamos aqui o que é que o William Branham diz aqui na mensagem Fé em Ação. No seu parágrafo 53. É assim que se faz. Não importa quanta fé você tenha, se você não usa, o que é que adianta? Eu creio na mensagem, eu creio no profeta, eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu creio que o Senhor Jesus Cristo disse em João 14:12 que tudo que eu pedir e crendo, Ele fará. Esses sinais seguirão os que crêem e farão as mesmas obras que eu faço. Aí eu olho para Marcos 16 e diz, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Que adianta eu só ler isso e não pôr isso aí em ação? Porque o que acontece hoje em cima desses púlpitos da mensagem, na maioria desses púlpitos, é só muita conversa, é só muito gogó, é só muita letra e nada de ação da fé. As pessoas estão doentes, as pessoas estão encarceradas, as pessoas estão sofrendo, estão aí enfermas e os pastores, os líderes não têm condições, a maioria deles, porque não tem credibilidade com Deus. Mas estão todos ricos. A maioria está todos ricos, com as suas mansões, com seus carrões importados, tudo inchado, gordo na vaidade, na soberba e na arrogância. Isso eles têm muito. Por isso que muitos ministérios estão caídos. Caíram a maioria dos ministérios, entrou num efeito dominó. Ficou num efeito dominó, começou
cair, caiu tudo. O diabo fatiou tudo. Mas estão pregando isso aqui, ó. Estão pregando esse poder. Estão pregando olhando para o retrovisor, olhando para um Deus mito. Não, você tem que olhar para a palavra, crer na mensagem e seguir em frente. Assim que faz. O que se faz? Não importa quanta fé você tenha. Se você não usa, não fará nenhum bem para você. Correto? Que bem faz a conhecer o Deus de Moisés se ele não é o mesmo Deus hoje? O que é que adianta? O que é que adianta? Você vai ficar só olhando para um Deus do passado. Que bem faz um Deus histórico? Ah, é aquela mensagem que eu preguei. O Deus que botaram ele no museu. Um Deus da história. É isso que vocês estão fazendo. Pregando para as pessoas um Deus da história e o povo aí tudo morfado em cima desses bancos velhos, choco. Sentado encaliçado nesses bancos aí de vocês. Sem ter a manifestação do Espírito Santo de Deus dentro da igreja. Mas sabedoria de homem, letra, tem muito. Eles lê a mensagem todinha, lê a mensagem, lê a mensagem, lê a mensagem, mas não procura ter a unção da mensagem na vida deles. Pregam grandes sermões, mas não estão vivendo os sermões que pregam. Este homem aqui falando não sou eu. Este ungido de Deus, que tinha poder, autoridade e moral e credibilidade diante de Deus, de falar e expulsar Satanás, de repreender a enfermidade, cegos, coxos, mancos sendo curados e libertos, cancerosos. E assim acontece também hoje. Acontece hoje nesse ministério que vocês não dão valor e eu não estou precisando de valorização de vocês. Não preciso disso. Não preciso da fama, não preciso do dinheiro, não preciso do aplauso de ninguém. O que eu preciso é mesmo a graça e a misericórdia de Deus na minha vida para continuar falando a palavra de Deus de fé e autoridade e mostrando para vocês que o Senhor Jesus Cristo ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, através dos olhos da fé. E as coisas acontecendo porque tem que acontecer. Tem que acontecer. Isso é idolatria e Deus abomina isso aí. Adore a Deus. Por isso que está aí o ministério. Olha a condição desses ministérios, os pioneiros da mensagem no Brasil. Olha a condição que eles estão hoje. Veja a queda vertiginosa que tiveram. Ah, não pode falar não. Você está tocando numa caixa de moribundo e caboclo, que pode se espantar tudinho. Que pode se espantar os moribundos tudinho. Que eu vou ter um borrifador para borrifar tudinho assim, ó. Com o poder de Deus, com o Espírito Santo de Deus borrifando. Tem que falar a mesma verdade. Não tem aqui nada para botar debaixo do tapete, não. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.